Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. E mais uma vez eu estou aqui para incentivar os queridos a ler as Escrituras. Esse é o meu ponto, eu sempre vou bater nessa mesma tecla, porque é só assim. É assim que o nosso Salvador nos ensinou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse também que aquele que crê nele, como dizem as Escrituras, destes fluirão rios de águas vivas. Mas como é que nós creremos, como diz as Escrituras, se nós não a lermos? Se nós só ouvirmos alguns pequenos trechos por boca de outros? Né? Então, esse vídeo eu fui motivado a fazê-lo por uma conversa que eu tive com um amigo no dia de ontem. E ele estava me dizendo que ele frequenta templos religiosos porque ele crê que quando ele está lá, quando ele ouve uma palavra, é o Espírito Santo quem traduz o que está escrito nas Escrituras. E que ele não tem a confiança de que o Espírito Santo fale através da leitura própria dele, mas parece que apenas quando alguém, talvez superior, ou que ele crê que seja melhor que ele, ou mais ungido, leia e ensine para ele. E eu estou aqui para ler nas próprias Escrituras que isso não existe. Que, ao contrário do que te dizem, querido, se você sabe, se você crê, se você tem uma comunhão com o nosso Pai, você tem o Espírito dele. E se esse Espírito vive em você, qualquer coisa que você leia e se esforce para compreender, você vai entender. Não deixe que ninguém te diga que você é menor ou inferior. Arranque de você esse complexo de inferioridade, se é que ele existe em você. Não há ninguém entre você e o Pai, a não ser o mediador, o único mediador, o nosso Salvador. Não existe ninguém mais para te ensinar. Não existe alguém melhor que você. Não deixe que ninguém te fale uma coisa dessas. Você tem tanta capacidade de ler e entender as Escrituras quanto qualquer outra pessoa. Eu não sou melhor, nem pastor A, nem líder B, nem bispo, nem apóstolo, ninguém. O mesmo Espírito que inspirou os homens no passado para escrever é o mesmo que vive em você e que vai fazer você entender e compreender o que está escrito. Então, para isso, eu quero ler a primeira epístola de João, no capítulo 2, no capítulo 3. No capítulo 2 mesmo. 1 João, capítulo 2, versos 26 e 27, que diz assim: Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Olha, é isso que eu estou dizendo aqui. As pessoas dizem para você que você precisa ler de forma espiritual, que a letra mata. Eu, inclusive, já fiz até um vídeo aqui explicando que a letra que está falando lá no livro de Coríntios não está dizendo a respeito do que está escrito, e que o Espírito vivifica, não está dizendo de como você entende. Está dizendo a letra mata, a lei. Paulo está falando da lei de Moisés. E o Espírito vivifica, está falando da graça de Cristo. Simples e puramente. Não tem outra conotação qualquer aí. Ok? Então, se te disserem que está falando a respeito das Escrituras, é mentira. Eu afirmo para você clara e categoricamente. É mentira. Mas como desfazer esses enganos? Lendo.
Só lendo. E esse é o ponto que eu sempre bato aqui na mesma tecla. Leia, queridos, leia, porque você não é incauto, você não é, menos inteligente que qualquer outra pessoa e que você não vai entender as escrituras. Você vai entender. Tenha paciência, tenha calma, ponha esforço em compreender, que sua mente vai trabalhar e você vai compreender. Ok? Então ele está falando, eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Em que estão tentando enganá-los? Em que será? Do que será que o apóstolo João está falando aqui? Vamos ver? Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Pois é, e as pessoas falam para você que você tem que fazer uma série de sacrifícios, você tem que jejuar não sei quantos dias, você tem que fazer A, que fazer B, que orar, que buscar. Que buscar, querido, mas a promessa aqui não está baseada em nada. Não está condicionada a esforço humano algum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Está escrito que o Espírito ele vai onde quer. Agora, se você agrada ao Pai, ele não quer que o Espírito venha até você? Claro que ele quer. Óbvio que ele quer. E o Espírito está em você. Porém, as pessoas dizem que você não tem, que só elas é quem tem. E só elas é quem podem ler e traduzir a Bíblia para você. Queridos, isso é mentira. Não acredite nisso. Você não é menor nem inferior que ninguém. Se você tem intimidade com o Pai, se você busca-o, você é tão repleto do Espírito Santo quanto qualquer outra pessoa que age da mesma maneira, que busca o Pai, que se esforça em conhecê-lo. Ok? Isso não está... A promessa aqui não está relacionada ou condicionada à frequência em templo religioso algum. Está escrito aqui, mas se você for na igreja fulano de tal, você será cheio do Espírito Santo? Não. Não está escrito assim. Está escrito assim, ó, mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Querido, eu não estou inventando, está aqui. Primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 26 e 27. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. E é por isso que eles falam que você não tem o Espírito Santo. É por isso que eles querem mostrar para você que você tem que... É uma luta árdua, diária, para ser cheio do Espírito Santo. E se você... Qualquer coisinha que você faz, o Espírito Santo te abandona. Não, querido. Não é assim. Não é assim. O Pai sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. E Ele nos enche desse Espírito justamente para nos alimentar, justamente para nos fortalecer, de forma que nós não venhamos a cair. Então, está escrito, eu não estou inventando, nem estou indo por cabeça ou por palavra ou por ideia de ninguém, está escrito. Ok? Pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Então existem ensinamentos falsos, está vendo? Os ensinamentos do Espírito são verdadeiros, mas outros ensinamentos são falsos. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Obedeçam, queridos. Obedeçam. Ele está falando, o Espírito enquanto o Espírito estiver em vocês, não é necessário, não é preciso que ninguém te ensine. Obedeça os ensinamentos do Espírito. Abra os seus olhos. Que o Pai te dê esse entendimento de que o Espírito Santo vive em você, habita em você, que você não precisa que ninguém seja seu mestre ou seu líder para dizer o que você deve fazer, como você deve fazer. Ok? Isso é o que está escrito. Não tem como mudar. Paulo disse, se vier alguém que lhes pregue alguém ou eu mesmo, ou até anjos do céu, que lhe pregue outro evangelho que não seja este, ao qual está posto, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Porque é mentira. Mentira. Creia no que está escrito. Ok?
Você é tão capaz de entender as Escrituras quanto qualquer outra pessoa. Não tem ninguém ungido. O único ungido de Gênesis a Apocalipse é o Messias. É o nosso Salvador. Esse é ungido. Ah, mas Davi foi ungido. Davi foi ungido rei, querido. Saul foi ungido rei. Reis é outra coisa. Outra coisa. Antiga aliança, Velho Testamento, nós não temos reis físicos. Nós temos presidente sobre nós, mas que é outro assunto que não tem nada a ver com a gente. O nosso ungido é o Salvador. Ok? Creia nisso, saiba que isso é verdade, pois está escrito. Eu volto a dizer, primeira carta de João, no capítulo 2, versos 26 e 27. Não deixe que ninguém te engane. Leia as Escrituras. Tá? Obrigado por ter assistido. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Se você quer ver outros vídeos a respeito desse mesmo assunto ou de outros assuntos, todos relacionados à leitura das Escrituras, inscreva-se no canal Verdade das Escrituras e acompanhe os nossos outros vídeos. Tá bom? Um abraço, que o nosso Salvador esteja com todos vocês e até o próximo vídeo.